Essa sensação de abandono, de algo precioso sendo esquecido no tempo, pode doer mais do que qualquer cicatriz visível. Como se algo que um dia foi parte de você tivesse sido deixado para trás, acumulando poeira, ignorado pelo mundo e talvez até por quem deveria ter cuidado. Mas a verdade é que, mesmo quando parece que ninguém se importa, o que você sentiu ainda importa. O amor que você deu, a intensidade com que viveu, os pedaços de si que deixou pelo caminho, nada disso foi em vão. Porque tudo isso fez de você quem é agora, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha doído. E, se hoje esse coração parece esquecido, coberto de poeira, talvez seja a hora de resgatá-lo. De cuidar dele com o carinho que ele sempre mereceu. Não esperar que alguém o faça, mas ser você mesmo quem o limpa, quem o acolhe, quem o valoriza. Porque o coração que um dia você colocou de lado ainda é seu. Ainda bate, ainda sente, ainda tem tanto a viver. E talvez, só talvez, ele esteja esperando que você olhe para ele com o mesmo cuidado que sempre deu aos outros. E talvez esse coração esquecido, coberto de poeira, não esteja realmente abandonado, apenas esperando o momento certo para voltar a pulsar com toda a força que um dia teve. Esperando que alguém o veja de verdade. Ou, talvez, esperando que você o veja. Porque, às vezes, passamos tanto tempo entregando partes de nós para os outros que esquecemos de nos olhar com a mesma ternura. Esquecemos que nosso próprio coração também precisa de cuidado, de atenção, de alguém que o segure com delicadeza e diga: você ainda importa. E sim, pode ser que o mundo tenha seguido sem perceber o que ficou para trás. Pode ser que ninguém tenha parado para limpar a poeira, para perguntar se ainda dói. Mas isso não significa que o coração que você deixou ali não merece ser resgatado. Talvez ele não precise que alguém de fora o limpe, mas sim que você mesmo o tome de volta nas mãos. Que assopre a poeira, que o segure com firmeza e diga: eu ainda estou aqui. Porque, no fim, quem sempre precisou se importar de verdade com esse coração era você. E quando você finalmente toma esse coração de volta nas mãos, algo muda. No começo, ele ainda parece frágil, trincado pelo tempo, carregando todas as marcas do que já passou. Mas à medida que você o segura com carinho, percebe que ele ainda pulsa, ainda tem vida, ainda tem tanto a oferecer. A poeira que o cobria não era sinal de esquecimento, mas sim de espera. Ele não estava perdido, apenas aguardando o momento em que você olharia para ele com o mesmo cuidado que sempre ofereceu aos outros. Porque, no fim das contas, ninguém pode cuidar melhor do seu coração do que você. E nesse resgate silencioso, você entende que ele não precisa ser perfeito para ser amado, não precisa estar intacto para ser valioso. As cicatrizes que ele carrega são testemunhas da sua capacidade de sentir, de amar, de existir com intensidade. Então, você o segura firme e decide: desta vez, não será deixado para trás. Desta vez, será cuidado. E, pouco a pouco, ele volta a bater com mais força, não por causa de alguém, mas porque você finalmente percebeu que sempre foi digno do seu próprio amor. E quando você finalmente toma esse coração de volta nas mãos, algo muda. No começo, ele ainda parece frágil, trincado pelo tempo, carregando todas as marcas do que já passou. Mas à medida que você o segura com carinho, percebe que ele ainda pulsa, ainda tem vida, ainda tem tanto a oferecer. A poeira que o cobria não era sinal de esquecimento, mas sim de espera. Ele não estava perdido, apenas aguardando o momento em que você olharia para ele com o mesmo cuidado que sempre ofereceu aos outros. Porque, no fim das contas, ninguém pode cuidar melhor do seu coração do que você. E nesse resgate silencioso, você entende que ele não precisa ser perfeito para ser amado, não precisa estar intacto para ser valioso. As cicatrizes que ele carrega são testemunhas da sua capacidade de sentir, de amar, de existir com intensidade. Então, você o segura firme e decide: desta vez, não será deixado para trás. Desta vez, será cuidado. E, pouco a pouco, ele volta a bater com mais força, não por causa de alguém, mas porque você finalmente percebeu que sempre foi digno do seu próprio amor. E quando esse coração volta a bater com mais força, algo dentro de você desperta. Não de uma vez, não como um milagre instantâneo, mas como um amanhecer lento depois de uma noite muito longa. Aos poucos, a poeira se dissipa, a dor se acomoda em um canto mais silencioso, e um novo espaço se abre dentro de você, um espaço onde a vida pode entrar novamente. Você percebe que não precisa mais esperar que alguém o veja, que alguém o resgate. Porque você já se encontrou. Já segurou seu próprio coração nas mãos e decidiu que ele vale a pena. E essa decisão muda tudo. O mundo ao seu redor pode continuar o mesmo, mas algo essencial em você não é mais igual.
Há uma nova calma, uma nova certeza. Não porque a dor desapareceu completamente, mas porque você aprendeu a acolhê-la sem deixar que ela o impeça de seguir. E então, sem pressa, você dá um passo à frente. E depois outro. E percebe que, pela primeira vez em muito tempo, está caminhando não para fugir do passado, mas para encontrar o futuro. Um futuro onde seu coração, limpo da poeira e cheio de histórias, ainda tem muito para sentir, muito para viver. E assim, você segue em frente, não porque esqueceu, mas porque escolheu continuar. Cada passo ainda carrega ecos do que ficou para trás, mas agora, em vez de pesar, essas lembranças apenas sussurram suavemente que você sobreviveu. Que, apesar de tudo, ainda está aqui. E com essa consciência vem algo novo, uma leveza que há muito tempo parecia impossível. Você percebe que não precisa mais carregar tudo sozinho, que pode soltar aquilo que já não faz sentido segurar. E soltar não significa perder, significa libertar-se. Você aprende a abraçar o silêncio sem que ele doa, a olhar para dentro sem medo do que pode encontrar. E quando se olha no espelho, vê não apenas cicatrizes, mas também força. Vê alguém que passou por tempestades e ainda assim encontrou um jeito de florescer. E, um dia, sem aviso, você sente algo diferente no peito. Não é dor, não é saudade, não é vazio. É um calor leve, um sopro de esperança, um sinal de que seu coração, aquele mesmo que um dia foi deixado de lado, está pronto para bater com vontade de novo. Desta vez, por você. E quando esse coração bate forte novamente, não é porque alguém veio resgatá-lo. Não é porque o passado finalmente trouxe respostas ou porque tudo se encaixou de repente. É porque, pela primeira vez em muito tempo, você percebe que estar bem não precisa de um motivo extraordinário. A paz não chega como um grande evento, mas como pequenas coisas que antes passavam despercebidas. O sol tocando sua pele numa manhã qualquer, uma risada escapando sem que você precise forçá-la, um silêncio que, ao invés de pesar, acolhe. Você se dá conta de que não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa justificar suas dores nem se desculpar por ter sentido demais.